estar presentes nesta final. Vamos começar naturalmente pela equipa do Belenenses, ao que supomos. Equipa do Belenenses que venceu o ABC por 26-23 após prolongamento. Portanto, o Belenenses mantém os mesmos 12 jogadores que foram escalados pelo treinador Leonid Brazinski, isto é, João Marques na baliza com o número 1, Santa Bárbara com o número 12, jogadores de campo Filipe Cruz com o número 2, Paulo Bunzo com o 3, 4 Luís Gomes, 5 Eduardo Medvedev, 6 Alberto Oliveira, 7 Luís Bendes, 8 Afonso Cabo, 10 Andrei Akichin, 11 Alfredo Pinho e 14 Jorge Menezes. A equipa do Belenenses é treinada, conforme já referimos, pelo bielorrusso Leonid Brazinski, sendo o coordenador técnico o professor José Manuel Reinaldo. A equipa do Futebol Clube do Porto apresenta a mesma constituição que venceu ontem o Benfica, como guarda-redes com o número 1, Hugo Mota, e com o 16, José Ferra. Jogadores de campo com o número 2, António Carlos, 3, Paulo Gonçalves, 5, Rui Ferreira, 8, Paulo Pinhal, 9, José Alves Santos, 10, Rui Rocha, 11, Carlos Rezende, 13, José Santos, 14, Ricardo Churão e número 20, com o número 20, Paulo Silva. É treinador da equipa do Futebol Clube do Porto o Sr. Jorge Rodrigues, tendo como adjunto o Sr. Armindo Fernandes. Bom, e em relação à dupla de arbitragem, conforme já referimos, será constituída pelos senhores Jorge Reis e Carlos Ribeiro, da Associação de Handball do Porto. Ecrã, ou seja, os jogadores que se colocam entre os defesas e o rematador. Muito bem trabalhado. Foi o Rui Manuel Ferreira que finalizou, mas há um grande trabalho do Alves Santos, que atraiu a si, vamos ver, atraiu o Alberto Oliveira e depois passou a bola ao Rui Manuel. E o Porto a ganhar passa para a frente pela primeira vez na segunda parte. Na segunda parte e pela primeira vez desde os primeiros minutos do jogo. Esteve a fazer, fez 2-0, esteve a ganhar 2-0 e depois deixou-se empatar e nunca mais teve o comando do marcador até agora, quando estão decorridos nesta segunda parte 19 minutos de jogo. Paulo Pinhal a combinar muito bem com Carlos Rezende, acidentalmente na posição de pivô, a receber muito bem, impulsionar com os dois pés em simultâneo e a bater o guarda-redes João Santa Bárbara. Cá está, um passe picado, a impulsão magnífica de Carlos Rezende, a escolher depois a melhor trajetória para a bola ultrapassar a linha de baliza entre os portos e marcar o 21º golo da sua equipe. Foi uma excelente recepção do Carlos Rezende, que de resto já fez durante a sua iniciação essa posição de jogador pivô. Ele atuou várias vezes nessa posição, a mostrar aqui que não se esqueceu de como se deve comportar no jogador pivô. Agora o Alberto Oliveira claramente a tentar explorar um possível livre de 7 metros. Alfredo Pinho posse da bola, o jogador pivô. E tudo muito equilibrado. 6 minutos para o final da partida. Exato. Um gol de vantagem para o Belenenses. Medvedev a combinar muito bem, mas Alfredo Pinho tinha um dos apoios no interior da área restritiva. Paulo Gonçalves, o passe para Paulo Pinhal e o livre de 7 metros, por considerar que os jogadores do Belenenses estão no interior da área restritiva, reclamaram e Luís Leitão Gomes a ser de novo excluído. Exatamente, reclamou, não interessa se a decisão foi correta ou não. Não podem reclamar, ainda por cima, no momento deste, seja qual for o jogador de qualquer equipa. Isto não é admissível. Vamos ver na repetição e está claramente dentro da área. Está o jogador, não há dúvida. É o próprio Leitão Gomes que está dentro da área. Exatamente, e portanto foi ele que reclamou. Aliás, o gesto do Sr. Carlos Jorge Reis, aliás, havia referido exatamente isso. Marcou ali de 7 metros por violação intencional da área restritiva. Exatamente. Quem está muito bem em 7 metros é o Carlos Rezende, que aqui vemos em repetição a marcar o seu 5º golo nesta situação, mantendo uma eficácia de 100%. E agora a perguntar a Jorge Rodrigues qual é o tempo que existe para jogar, na altura em que já entramos nos últimos 5 minutos da partida. Eu estou a ver, faltam 4 minutos e 42 segundos para o final. Portanto, emocionante esta partida, quando muita gente previa que a equipa do Belenenses facilmente pudesse vencer a equipa do Futebol Clube do Porto, que ontem, se diga, esteve francamente mal face à equipa do Benfica. Uma equipa que estiveram as duas mal. Exato, as duas mal. O Benfica que tem
grandes limitações esta época em termos de jogadores. Muito bem agora o Alfredo Pinho. Muito bem, e o vemos a marcar o seu primeiro gol nesta partida. Ele entrou para a posição de pivô, só ataca, é substituído pelo Akichin. Aí o vemos a receber a bola, a virar e a marcar o 23º gol do Belenenses. Paulo Pinhal a entrar bem e mais um livre de 7 metros porque o Akichin utilizou exclusivamente os braços. E vamos ver, cartão amarelo para o professor José Manuel Reinaldo, e bem, em nossa opinião, porque ele reclamou na altura. Depois disfarçou, como se não tivesse tido nada com Vamos ele. ver a repetição, Fernando. Repare-se, mudança de direção e o Akichin apenas praticamente faz um passo lateral e a ação determinante ele fala com os braços. Isto é, ele podia colocar o seu corpo entre o adversário direto e a baliza, não o fez, optou por um empurrão, o jogador está isolado, livre de 7 metros bem assinalado. E agora o Carlos Rezende falha O seu primeiro livre de 7 metros num momento crucial do jogo. muito importante. Ou seja, faltam 4 minutos, já menos, já faltam 3 minutos e 50 para o final deste encontro. De qualquer forma, o Porto ainda a recuperar a posse da bola. Foi uma boa intervenção do João Marques, que já voltou para a baliza do Belenenses, substituindo João Santa Bárbara. Ele substitui João Santa Bárbara para o livre de 7 metros e ficou lá. Falta. Bom. Desconto de tempo, ao que nos parece pedido pelo Futebol Clube do Porto, mas a dupla de arbitragem marcou falta a Paulo Gonçalves, certamente uma falta do ataque, excluiu o jogador. Não foi falta, eu penso que... Algum empurrão, nós não conseguimos ver o que é que se passou. Eu penso que ele considerou que o jogador estava a discutir, com certeza, porque evidentemente 2 minutos e houve ali, e portanto e considerou, portanto, essa conduta... É a única interpretação. Essa conduta, portanto, passível de falta contra a equipa que tinha a posse da bola, que era o Futebol Clube do Porto, e portanto, perda de posse da bola, e a seguir, logo a seguir, o Porto pediu 1 minuto. Estamos a ver Leonid Brazinski. o treinador do Belenenses, Leonid Brazinski, certamente a preparar estes 3 minutos e 25 segundos que faltam, e enquanto do outro lado, Jorge Rodrigues, que pediu o tempo de 1 minuto para falar com os seus jogadores. Situação que ontem não existiu no jogo que transmitimos em direto entre as equipas do Belenenses e do ABC. Mas que hoje aconteceu e, na nossa opinião bem, impunha-se esta conversa para falar. No caso foi Jorge Rodrigues que pediu e, portanto, pensamos que pode vir a ser importante. De qualquer forma, parece-nos que, efetivamente, houve a falta assinalada ao Paulo Gonçalves, foi um empurrão com o braço, uma cotovelada ou qualquer coisa. Estamos a deduzir da conversa que os senhores Carlos Ribeiro e Jorge Reis estiveram aqui à nossa frente, junto à mesa de oficiais e cronómetros. Pois é, e o Belenenses agora tem um jogador a mais em campo. O Leitão Gomes já reentrou na partida e o Futebol Clube do Porto tem, portanto, sérias dificuldades e é penalizado com um livre de 7 metros por falta sobre Leitão Gomes. Portanto, uma boa ação em termos ofensivos por parte da equipa do Restelo, consegue ganhar superioridade numérica na ponta e depois não restou outra alternativa senão uma intervenção faltosa, antirregulamentar, por parte de um jogador que levou a este livre de 7 metros, falhado por Medvedev. Grande defesa do Hugo. Bem, está a ser verdadeiramente espetacular esta partida nos seus minutos finais. Muito bem, agora a situação é inversa. No momento em que há a interrupção para limpeza do piso, faltam 2 minutos e 35 segundos. E tudo pode acontecer. Sim, até um prolongamento como ontem aconteceu na meia final. E isso é talvez a maior surpresa para o público, que hoje, agora sim, está no pavilhão de Leiria, praticamente meia casa, podemos dizer. As bancadas estão com muito público, mas há uma bancada do topo atrás da baliza do Belenenses que não tem gente e, portanto, certamente satisfeitos com o espetáculo a que estão a assistir. Marcação individual outra vez ao Carlos Rezende. Portanto, Futebol Clube do Porto com menos um jogador, por exclusão do Paulo Gonçalves, como vimos há pouco. Cruzamento agora para Carlos Rezende. E o Porto não se pode distrair porque a dupla de arbitragem tem estado rigorosa e bem quanto ao jogo passivo. Falta sobre Alves Santos. Curioso que o Carlos Rezende é praticamente convidado e tem essa trajetória para o lado direito. E imediatamente toda a equipa do Restelo sobe do lado contrário a fim de não permitir apoios do lado esquerdo a Carlos Rezende.
livre de 7 metros. Sem dúvida, infantilidade grande por parte da combinação entre o Paulo Bunz e o Alberto Oliveira, que estavam ali a ver quem é que ia defender o Rui Manofre. Portanto, há um trabalho de 1 contra 1, aqui vamos ver, fase terminal do lance. Rui Ferreira está agarrado pelo braço de Paulo Bunz. Portanto, livre de 7 metros e Paulo Bunz naturalmente foi excluído. É uma ação que as regras claramente indicam como uma ação faltosa e de conduta antirregulamentar, portanto, sancionada com 2 minutos. Agora, Carlos Rezende falhou o último livre de 7 metros. Agora marca e empata a partida a 23 golos, a 1 minuto e 50 segundos exatos do final. Para já, as equipas estão empatadas quanto ao número de jogadores. Uma exclusão para cada parte no momento em que vemos a fase terminal do livre de 7 metros de Carlos Rezende. Mas o Porto está em ligeira vantagem porque vai recuperar mais cedo o seu jogador excluído do que o Belenenses. Remate na passada de Eduardo Medvedev e a dupla de arbitragem indica que Hugo Mota não tocou na bola. Portanto, remate ao poste de Eduardo Medvedev, Rui Ferreira a arrematar e a falhar numa situação que podemos talvez considerar a situação crucial do encontro. Então, para já, porque o Porto poderia, se marcasse este gol, ficar numa vantagem excepcional, porque regressou Paulo Gonçalves, excluído, e está, vimos um plano de Jorge Rodrigues, certamente não satisfeito com esta ação do Rui Manofre. E agora o Belenenses está... Já estamos no último minuto. Está a 55 segundos do fim, tem menos um jogador e vai ter de tentar marcar para poder vencer a partida. Aliás, como o Futebol Clube do Porto. Vamos ver até que ponto é que o Porto arrisca porque tem um jogador a mais e o Belenenses arrisca também porque tem de marcar gol se quiser vencer o encontro. Filipe Cruz, falta do ataque assinalada a Filipe Cruz e o Porto a jogar a sua última cartada para poder vencer a Supertaça. 30 segundos para o final. O que é muito tempo, Fernando. Exatamente, vamos ver, tempo suficiente para qualquer equipa fazer um ataque organizado. José Santos sai para dar o lugar a Alves Santos, melhor dizendo. Paulo Pinhal, Carlos Rezende, passe para... E livre de 7 metros. Exclusão de Akishino por 2 minutos também. Faltam, agora que o tempo, a contagem do tempo de jogo está interrompida, faltam 11 segundos. O que quer dizer que tudo está ainda por decidir, haja golo ou não. Porque se for golo, há tempo para o Belenenses ter mais um ataque, embora reduzido. Se não for golo, há tempo ainda para o Belenenses marcar golo. Portanto, qualquer das equipas pode vencer este encontro ou terminar empatado e haver por longe. Tanto mais, Fernandes, porque se houver golo, há automaticamente paragem da contagem do tempo, de acordo com a regulamentação utilizada pela Federação Portuguesa de Handball. Nos últimos 5 minutos de cada partida, após golo, há paragem automática da contagem do tempo de jogo. Exatamente. Só houve 2 segundos de jogo. 2 segundos. Portanto, faltam, neste momento... 6 segundos para terminar a partida. 6 ou 7, vamos ver. Marcação individual por parte do Futebol Clube do Porto. João Santa Bárbara a ultrapassar a linha de meio campo. Remata ao poste de Eduardo Medvedev a ser efetuado do meio campo. E o Futebol Clube do Porto vence a Supertaça de séniores masculinos, época 1993-94. Resultado 24-23. Mas parece que é preciso terminar o jogo, isto é, a dupla de arbitragem. Pois é preciso terminar o jogo, a bola está ali, naturalmente tem de ser executado o lançamento do guarda-redes, mas evidentemente o jogo está terminado. Está terminado, Porto evidente. Terminou a partida, o Porto venceu 24-23 e vamos dizer surpreendentemente, ninguém estaria à espera. Exatamente. E o júbilo dos jogadores do Porto e da equipa técnica que estamos aqui a ver, grandes abraços de Jorge Rodrigues e a Armindo Fernandes, a evidentemente deixarem claro que esta vitória do Porto é surpreendente, mas o Belenenses terá de se queixar certamente de si próprio, porque numa partida que acabou por ser equilibrada, ao contrário daquilo que nos fazia prever na E onde primeira dispôs de larga vantagem em termos de marcador, deixou que, aqui temos o último golo da partida, portanto marcado através de um livre de 7 metros por Carlos Rezende, a cerca de 7 segundos do final da partida. É uma execução, ele vê qual é o pé de apoio, qual é o pé que João Santa Bárbara tem no solo e é precisamente ao lado, para o lado esquerdo, que ele faz colocar esta bola, este livre de 7 metros, que foi decisivo para a vitória do Futebol Clube do Porto. Uma vitória que surpreendeu. Muita
Muita gente dizia que a final desta Supertaça era disputada na primeira meia-final entre o Belenenses e o ABC. Aquela que transmitimos. Exato, que transmitimos, e com isso talvez se menosprezasse um pouco o valor do Futebol Clube do Porto. E o Futebol Clube do Porto, de forma surpreendente, é preciso dizê-lo, veio aqui regatear até o último momento e chegar aos últimos momentos da partida e conseguir ganhar o jogo. Um jogo que foi extremamente equilibrado, se bem que na primeira parte o Belenenses tenha sido a formação que dominou os acontecimentos, chegando a estar com 4 golos de vantagem, chegando a controlar claramente a partida e dando algumas indicações de que não seria possível ao Futebol Clube do Porto alterar o normal decorrer desta partida. E uma muito prova, bem. desculpa, João, uma Sim, prova de grande esportivismo. O professor José Manuel Ferreira deslocou-se, José Manuel Reinaldo Ferreira deslocou-se do seu banco cumprimentar o Jorge Rodrigues e dar-lhe os parabéns pela vitória. Portanto, é bonito de ver, gostamos de apreciar isto. Evidentemente começa uma época desportiva de handball com um resultado surpreendente, evidentemente por pouco no Porto, mas é um bom momento de handball, certamente, porque isto faz trazer mais público ao handball, verificar que é possível ter um campeonato nacional com qualidade e com equilíbrio. E Fernando, o Porto ganha pela primeira vez esta competição, não tinha ainda conseguido nenhuma supertaça, fê-lo de forma brilhante aqui no pavilhão municipal de Leiria. Junta-se ao Benfica, ao ABC e ao Belenenses. Exatamente. E neste momento é o Sr. Vereador Dr. Helder Roque e o Presidente da Federação, o Sr. Luís Santos, que fazem a entrega a José Ferro, o capitão da equipa do Futebol Clube do Porto, da Supertaça de 1993-1994, bem conquistada aqui no pavilhão municipal de Leiria. Muito bem, entrega das medalhas também, tarefa desempenhada pelo Dr. Helder Roque e também pelo Presidente da Associação de Handball de Leiria, o professor Clemente Duarte. Certamente, em termos pessoais, nós, como na nossa posição de comentadores, estamos particularmente satisfeitos, não com o resultado, mas com o jogo em si, porque estamos certos que qualquer que fosse o vencedor que se poderia encontrar aqui neste Belenenses Porto, o seu telespectador poder-se dar como satisfeito devido ao nível exibicional das duas equipas, devido ao excelente espetáculo que foi proporcionado por estas duas formações. Um jogo extremamente emotivo, bem disputado, disciplinado e como a dupla de arbitragem provou mais uma vez estar ao nível do encontro. Por isso, pensamos que o handball nacional está francamente de parabéns. A deixar grandes expectativas e um convite para a primeira jornada do Campeonato Nacional, que se realiza no próximo sábado, 10 de setembro, e com logo um Benfica Futebol Clube do Porto, encontro que a RTP vai transmitir em vivo. Antes, na quarta-feira, a equipa do Benfica desloca-se ao pavilhão do Restelo, precisamente para as comemorações das bodas de diamante do Clube de Futebol Os Belenenses, que vai defrontar pelas 21 horas no pavilhão do Restelo. Portanto, final da Supertaça de Séniores masculinos 1993-94, o pavilhão municipal de Leiria, rejuvenescido com um piso sintético especialmente para esta ocasião e a taça nas mãos de um jogador que a mereceu, o António Carlos, que foi um dos excelentes jogadores do Futebol Clube do Porto durante esta primeira parte. Portanto, final desta transmissão, duas transmissões diretas da Supertaça masculina que assinalaram o começo da época hanbolística na RTP. Pela nossa parte, senhores telespectadores, em nome de toda a vasta equipa que permitiu levar até si estes dois encontros, despedimos-nos até ao próximo sábado para então a transmissão do jogo da primeira jornada do Campeonato Nacional Benfica Futebol Clube do Porto. Muito boa tarde.